Olá, meus caros, sejam muito bem-vindos. Aqui é o Charles e nesse episódio do SSA Cast nós vamos falar sobre administração participativa. E o que é importante você saber sobre a administração participativa, como implantar a administração participativa, quais são os benefícios da administração participativa. Tudo isso, se você me acompanhar aqui até o final, a gente vai esclarecer num passo a passo bem intuitivo que você pode implantar na sua empresa ainda essa semana. E o primeiro ponto, ponto de partida mesmo, é entender duas premissas que nós consideramos chave para a implantação da administração participativa. A primeira premissa é de que as pessoas, todas as pessoas do seu time, são as que melhor entendem o que acontece no dia a dia das suas rotinas. Elas que estão lá, ou no almoxarifado, ou que estão ali no balcão de vendas, que estão recepcionando clientes, ou que estão na tesouraria, cuidando do seu financeiro, ou na operação. Essas pessoas são as que melhor entendem os problemas, as dificuldades, os entraves de cada rotina que ela participa, cada uma das rotinas das quais ela participa. Então, essas pessoas elas têm um conhecimento riquíssimo, elas podem dar muita contribuição para a melhoria, para o aperfeiçoamento dessas rotinas, porque essas são as pessoas que sentem as dores dessas rotinas. Então, você tem ali um serviço de inteligência dentro da empresa que talvez você não esteja utilizando, que é exatamente a contribuição, as sugestões de melhorias que cada membro do seu time pode dar. Cada membro do seu time pode contribuir com uma sugestão importante e isso levar a ganhos de produtividade. Então essa é a primeira premissa que você tem que levar em conta, que você tem que entender, né, para finalmente entender a importância da administração participativa. A segunda premissa é saber que as pessoas se comprometem muito mais com aquilo, com aquela situação ou com aquela solução que elas participaram, aquela solução que elas sugeriram, aquele processo em que elas participaram da construção. Então, quando você envolve as pessoas numa solução, elas se comprometem muito mais. O cara ele quer ter ali a certeza de que a coisa vai funcionar, porque ele quer o mérito, ele quer que aquilo que ele sugeriu como melhoria traga algum resultado, inclusive para ele ter o sentimento de orgulho, o sentimento de pertencimento, ele quer se orgulhar do trabalho que ele fez. E isso é o que ocorre quando você estimula a administração participativa, quando você traz as pessoas para dentro da solução e escuta essas pessoas na hora de produzir uma solução. O que acontece normalmente é que as pessoas se comprometem muito em implantar aquela solução, porque elas querem aquela melhoria, tanto para elas como para o negócio de modo geral. Elas querem a melhoria para se orgulharem de terem participado daquela melhoria. Isso é o que a gente observa em dezenas de empresas há 20 e tantos anos aí que nós temos na consultoria. A gente observa isso com muita clareza. Quando você envolve as pessoas, você consegue resultados muito melhores. Agora, como que se operacionaliza isso? Como é que você faz isso funcionar? Do ponto de vista prático, o que você tem que fazer é criar conselhos de melhorias em cada uma das áreas. A empresa, todas as empresas, elas têm 4 pilares, são 4 áreas bem claras, assim, bem fáceis de serem observadas. É a área comercial, onde estão ali envolvidos vendedores, clientes, a sua publicidade, o seu marketing, tudo que envolve publicidade, marketing, cliente, bem-estar do cliente, experiência do cliente na tua loja, envolve essa área comercial, incluindo, claro, os vendedores. Então, esse é o primeiro pilar, o pilar comercial. Você tem ainda o pilar operacional, que é o funcionamento da sua loja. Como é que ela funciona? Quem são as pessoas que mantêm a sua loja funcionando, trazendo mercadoria para o estoque, do estoque para a expedição, entregando para o cliente, leva para a acomodação, despacha para a entrega. Quem é que faz a sua empresa funcionar? Se for um varejo de peças, assim como eu acabei de descrever, se for uma oficina mecânica,
quem são as pessoas que estão envolvidas na movimentação e no manejo dos veículos dentro da sua loja, dentro da sua oficina. Quem é que leva o carro, quem é que recepciona, quem faz o primeiro orçamento. Isso é a base de operação. São os procedimentos internos da sua loja. Então, as pessoas que estão diretamente envolvidas com esses procedimentos são as que melhor entendem essa rotina e as dificuldades dessas rotinas. Você tem ainda um terceiro pilar, que é o pilar financeiro. O pilar financeiro é tudo que envolve a sua gestão financeira, que envolve os controles financeiros, que envolve a compra, que envolve o ciclo financeiro, a distância entre o período em que você comprou e o período que você tem para pagar, o período que você tem para receber, qual é o crédito que você dá para o seu cliente. Tudo que envolve esses controles financeiros, tudo isso está dentro aí do pilar gestão financeira. Então você tem um caixa, você tem alguém que está na tesouraria, você tem alguém que está alimentando um sistema. Então todas essas pessoas estão envolvidas aí dentro do seu financeiro. E o quarto pilar, talvez um dos pilares mais importantes da empresa, a gestão de pessoas. Quem é que se ocupa hoje em gerir o teu recursos humanos? Quem é que é responsável pela contratação? Quem é que é responsável pela demissão? Quais são os procedimentos, né, de recrutamento, seleção, contratação, treinamento? Eu vejo muitas empresas reclamarem da crise de mão de obra, especialmente no setor automotivo. Existe uma crise de mão de obra. Mas o que é que você está fazendo hoje para garantir que a sua gestão de pessoas retenha os grandes talentos dentro da sua loja? O que você está fazendo hoje para que a sua gestão de recursos humanos atraia bons talentos para a sua loja? Tudo isso está aí na esfera de recursos humanos, na área do seu RH. Né? Então a gestão de pessoas também é um pilar importante. Essas são 4 áreas importantes que você tem que ter pelo menos 3 pessoas envolvidas em um conselho de cada uma dessas áreas. Nós estamos falando aí de 4 conselhos, um conselho para cada área, com pelo menos 3 pessoas. E você tem que fazer parte desses conselhos. Se a sua empresa é pequena, se você tem uma oficina pequena com poucos ajudantes, talvez a melhor maneira de você operacionar a administração participativa seja criando conselhos em que você seja o diretor do conselho, você se reúne, talvez até com a sua equipe toda, para discutir cada um desses assuntos. Tudo aquilo que tem a ver, você guarda um dia da semana para conversar, tudo aquilo que tem a ver com o RH, você guarda um dia da semana para falar tudo que tem a ver com a parte comercial, você guarda lá um tempo na sua semana para conversar com todos eles sobre a parte financeira e sobre a parte de operações, o modus operandi mesmo ali da sua loja. Mas se você já é um centro automotivo e tem um quadro mais extenso de pessoas, o ideal é que você bote 2 pessoas de cada área para poder tratarem desses assuntos especificamente com cada uma delas em reuniões periódicas. Esse daí já seria o terceiro passo para a implantação da administração participativa. É você criar a prática de reuniões periódicas ou semanais ou quinzenais para conversar com essas pessoas dos conselhos sobre cada um dos assuntos das suas áreas. Se você se reúne com o pessoal do comercial uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias. Você se reúne com o pessoal do financeiro também uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias. E o mesmo para a área de RH e o mesmo para a área de operações. O importante é que você tenha pessoas te auxiliando nesse processo, sugerindo melhorias, trazendo as reclamações, inclusive do seu time, para que você possa providenciar ali aquelas soluções, aquelas sugestões de melhorias. Isso vai dar também para o teu time a ideia de que você resolve as reivindicações deles. Muitas vezes você toma uma iniciativa e faz algum benefício, a equipe não percebe como sendo uma reivindicação que foi atendida. Mas quando você envolve as pessoas no processo e elas fazem as sugestões e você atende, você passa a ter uma liderança em que as pessoas
vão se sentir amparadas por você como líder, na medida em que elas percebem as reivindicações delas são aceitas. Então é muito importante que você tenha essa cultura de fazer as reuniões periódicas com esses grupos, né, de cada uma das 4 áreas e solucionar reivindicações antigas aí do seu time para poder melhorar a produtividade de todos. Nessas reuniões, o que você tem que fazer essencialmente também é girar o PDCA. Existe um podcast aqui que eu fiz com o Bruno Leitão, especificamente sobre o PDCA. Se você não viu ainda, vai lá, escuta esse podcast, porque ele é muito rico, você vai entender melhor o que é o PDCA. Mas basicamente o PDCA é você analisar o que foi feito na semana anterior, checar o que foi feito, o que é que deu certo e o que é que não deu certo, e planejar tudo aquilo que você vai fazer para prestar conta na semana seguinte. É sempre assim, ou por semana ou por quinzena, você sempre vai analisar o que foi feito nos últimos dias e preparar o que será feito nos próximos dias até a próxima reunião. Então você consegue dar uma sistemática muito boa para a tua equipe, envolve a tua equipe numa cultura de resolver problemas. Em pouco tempo você terá resolvedores de problema na sua equipe, resolvedores de problema no seu time. Você cria essa cultura de não deixar as coisas para depois. Você acaba com a procrastinação, tanto sua como líder, como do seu time. Então é importante girar o PDCA em reuniões periódicas com esses conselhos de área, esses conselhos de melhoria de cada área. Por fim, para você ter um resultado mais efetivo ainda com a implantação da administração participativa, você precisa criar a cultura de feedbacks. Você precisa dar feedback dos resultados, tanto dos resultados negativos como dos resultados positivos. Não adianta você ficar chamando gente na sua sala, um por um, e querer ficar dando bronca no cara. Quando você tiver realmente uma situação única, que um indivíduo foi responsável por algo ruim, você chama esse cara lá na sua sala e fala com ele, dá um feedback para ele, ali discretamente, sem que os outros percebam que você está dando um feedback ali, né, negativo, a respeito de uma ação negativa que ele adotou, que ele tomou, uma medida que foi prejudicial. Fala com esse cara sozinho. Mas você vai ser muito mais efetivo quando você reúne o grupo para dar um feedback generalista. O que é um feedback generalista? É um feedback em que todos vão participar ali, todos terão um conhecimento generalizado de qual é a situação da sua empresa. Você traz números para essa reunião, você traz números de carros que foram atendidos, de reclamações de clientes, coisas desse tipo que você possa apresentar para o time e dizer, olha, a gente precisa melhorar nesse quesito, precisamos melhorar nisso, a gente está indo mal em atendimento ao cliente porque tem muita reclamação, a gente está indo mal na emissão de orçamentos, a gente está fechando muito poucos orçamentos, a gente está com um problema aqui de congestionamento na área tal. Enfim, você explicar através de números, não é? Qual é o quadro da sua empresa. Isso é muito importante. Por isso que é importante você ter números, por isso que é importante você ter um sistema onde você possa criar relatórios para discutir com a tua equipe. E dar também feedbacks positivos, porque quando você tem números, quando você tem relatórios, você consegue reunir a equipe também para celebrar. Gente, esse mês a gente conseguiu fechar 20% a mais de orçamentos em comparação ao mês passado. Parabéns, equipe, parabéns, time. E vamos comemorar, vamos celebrar. Você faz ali um coffee break, bota um refrigerante, um salgadinho, sei lá, enfim, da forma como você quiser fazer, mas celebre com a sua equipe os bons resultados. Isso é importantíssimo. E mantenha os conselhos ativos permanentemente. Se reúna com os conselhos para discutir números e reúna a sua equipe também, sempre quando isso for possível ou quando for necessário, para discutir esses números, tanto do ponto de vista negativo como para celebrar se os resultados forem positivos, ok? Então, com essas dicas aqui,
Eu espero que você já possa começar na próxima semana, já ou hoje ainda, a implantar administração participativa. Envolva a sua equipe é o oxigênio do seu negócio. Existe uma frase que eu gosto muito que diz que se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. 100% dos seus clientes são pessoas, 100% dos seus funcionários são pessoas. Portanto, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Eu gosto muito dessa frase, acho que ela tem muito a ver com a administração participativa. Envolva as suas pessoas, crie os seus conselhos e gira o PDCA aí em reuniões periódicas, que você vai ter grandes resultados. Por hoje era isso, um grande abraço, muito obrigado e até a próxima.